quero falar um pouco lá, vamos dizer, minha trajetória, né? Sei lá. Desde que eu... Então, com 17 anos eu tinha passado no vestibular da UFSC, que eu fui fazer em Chapecó, sou de Cascavel, do Paraná. E quando eu vim pra cá, pra Florianópolis, pra estudar, eu comecei morando sozinho, numa kitnet, que meus pais vieram junto pra me trazer, deixar minhas coisas e... Tipo, eles ajudaram a escolher, gostaram e tal. E... E assim, tipo, é claro, você aprende muito morando sozinho. Porque é você que vai lavar sua roupa, é você que vai lavar sua louça, você que vai lavar seu banheiro, você que vai trocar seu lençol a hora que você quiser, você que vai cuidar de você mesmo, sabe? Então, tipo, não tem ninguém pra te mandar fazer nada, ou te dizer o que tem que fazer. É você que tem que cuidar das suas coisas, você que tem que se virar. É claro que você sempre pode ligar pra sua mãe e pedir ajuda, ou pra um vizinho, pra qualquer pessoa. Mas, tipo, isso seria o como. Você quer pedir para as pessoas o como, mas o que você tem que fazer é você mesmo que tem que saber, sabe? Quando que eu vou ter que trocar meu lençol? Você tem que saber isso. Então, cara, você aprende demais morando sozinho. No caso, eu tava morando em kitnet, né? Só que eu achei horrível morar sozinho, porque realmente era muito sozinho. E eu tinha acabado de chegar na cidade, conhecia pouca gente. Eu tímido, sabe? Sei lá, era de cidade do interior, já era uma pessoa mais quieta e tal, na minha. Passava muito tempo no computador durante a infância, então, tipo, não tive tanto contato social assim. É... E... tipo, sei lá, foi uma experiência muito boa, mas eu não queria mais morar sozinho. Então eu fiquei 6 meses ali, um semestre, no início do outro ano, que eu entrei na metade do ano, né, em 2013. Aí quando acabou esse semestre, voltando das férias, eu escolhi um outro lugar para morar. É um lugar que era mais barato também, eu sempre preocupado em tipo, não quero dar muita despesa pro meu pai, então peguei peguei um lugar que fosse barato. Tipo, a kitnet que eu pagava na época era 680 ou 650 por mês. Uma kitnet. Que era uma cozinha minúscula, que era um corredor. Um quarto minúsculo, que só cabia a cama e o guarda-roupa. E, e o banheiro. O banheiro pequeno, tipo, muito, muito pequeno. Tinha até uma mesinha de canto, assim, no quarto. Mas, enfim, tudo muito pequeno. E aí eu saí de lá, fui para uma casa onde tinha 3 quartos e mais 3 moradores. Eu ia dividir quarto com uma pessoa, mas ia pagar 430 mais água, luz e coisa assim que era dividido, né? Então, tipo, já ia ser mais barato e, além disso, eu ia morar com mais gente, que era o que eu queria. Eu tava me sentindo muito solitário, assim. E foi muito legal morar com mais gente. Acho que foi o primeiro contato assim de, pô, não tem um pai dentro da casa, ninguém se habilita, tipo, a gente precisa de ordem, sabe? E eu acho que eu sempre tomei um pouco o passo assim de conversar com a galera, tentar, até nessa casa na verdade tinha uma tabela de limpeza que a dona mandava, né? Mas a dona mesmo ia de vez em quando assim e não falava muita coisa. Então a gente que tinha que se organizar pra limpeza e tudo. E eu, tipo, eu era bem. Como é que eu vou dizer? Sei lá, fanático da limpeza, não sei. Diabo da limpeza, uma expressão em alemão. Então, mas, tipo. Então eu meio que ajudava, assim, movimentava a galera. E eu fazia do jeito que o meu pai sempre fez comigo. E era, tipo, meio na base, sei lá, meio na grosseria, sabe? Sei lá, dava umas indiretas assim, mas eu sei que o pessoal não gostava. Até tinha um cara que era mais velho que eu, o Dante, um peruano, que tava fazendo mestrado ali. E daí, tipo, eu tentava dar uns toques nele, claro, eu tentava me pôr no meu lugar, né? Não vou mandar ele diretamente. Mas eu dava umas indiretas.
E essas indiretas eu sei que ele não gostava, sabe? Nossa, teve até um dia que, tipo, a gente dividia todas as tarefas e o que era dividido, sei lá, cada um tem que fazer. E daí eu pegava e dava umas indiretas, assim, tipo, nossa, o lixo tá aí faz 3 dias, tá fedendo já, ninguém levou. E como assim ninguém levou? Tem uma pessoa essa semana que vai fazer isso, né? E tipo, o cara ouvia aquilo e ele ficava bravo. Ele não fazia de birra, tipo, de raiva, ele não levava só porque eu tava lembrando ele. Tipo, até a gente conversou isso uma época, enfim. Aí foi o primeiro contato. E, tipo, você aprende muito a lidar com pessoas morando em república. Não, acho que dá pra chamar de república também, né? Uma casa dividida, assim. Aí, como eu dividia quarto, ainda no primeiro mês o cara não tinha chegado. Ele chegou na primeira semana de aula, eu tinha chegado um pouquinho antes. Então o cara não tinha chegado, eu tinha um quarto grande pra mim só. Tava de boa. Mas depois que ele chegou, tipo, eu acordava 6:30 da manhã, sabe? Tinha aula às 7:30 já, tinha aula bem cedo. E o cara tinha aula só à tarde, tipo, tinha uma grade mais sossegada. E daí ele ficava no notebook até tarde, no Facebook, sei lá. E como eu dormia com a cama, assim, perto da dele, né? Eu me incomodava um pouco os barulhinhos de notificação e clique de mouse, né? E sei lá, também cheguei pra ele e falei: será que a gente pode conversar de pelo menos até meia-noite? Daí você leva o notebook lá na cozinha pra usar, ou se não, tipo, dormir um pouco mais cedo, só porque eu me incomodo assim pra dormir e tal, né? Tipo, eu era bem chatão, sabe? Muito chato, muito chato. Mas assim, tentava o que eu achava que era o meu direito, mas eu era chato, sabe? E daí acabei saindo de lá por me incomodar assim, dividir quarto é foda, sabe? Mas daí fui pra uma outra república, onde moravam mais 5 pessoas, sendo que um deles, assim, né, o mais longe, o mais diferente, era um senhor que era divorciado, tinha uns 50, 60 anos, não sei, tinha uns 50 e poucos. E, tipo, ele era um cara muito folgado, assim, sabe? Um cara de sujar a louça e largar. E a gente combinava de, vamos no sábado que tá todo mundo em casa pra limpar aí e tal, limpar todo mundo junto, fazer um mutirão na casa. Beleza. Chegava no dia, tipo, o cara sumia assim, não sei, e a gente fazia sozinho. Coisa da geladeira, tipo, ele pegava também, pegava nossas coisas. Basicamente eu acho que ele achava que ele era o pai e que ele estava pagando e que podia pegar qualquer coisa. Acho que ele estava acostumado a essa vida e ele, sei lá, não sabia bem o lugar dele ali. Mas ele era um senhor muito legal, tipo, pra conversar, assim, nossa, ele me contou várias histórias e gostava muito de conversar com ele. O que eu gostava de conversar assim, o que eu gostava de morar em república era realmente o contato social, que era o que me faltava, era o que eu gostava, que eu precisava. E também aprendi muito lá, fui até para uma outra casa depois, com mais dois só, que era bem mais sossegado. E tá, então, dessa que eu saí, né, que o senhor morava junto, foi o terceiro lugar que eu morei. Eu pagava mais barato ainda de aluguel, acho que era 350 por mês. Mas era uma casa assim de madeira, o forro já meio caindo, meio podre. Ah, as coisas eram assim, eu sempre morei em casa mobiliada, nunca tive meus próprios móveis. E as coisas também bem velhas e tal. Então, teve até um episódio da barata aí que, quem sabe, eu conte em um outro vídeo. Mas, tipo, acabei me cansando do lugar assim. E fiquei acho que 10 meses lá. E depois eu saí e fui pra outra casa, que era esse lugar com mais dois caras. Ali foi o lugar que eu mais fiquei tempo lá, gostava muito de lá.
Um deles o cara é sociólogo, tava fazendo mestrado na época. É muito bom de conversar com ele. Enfim, e lá eu acho que foi onde eu mais aprendi a me organizar, organizar limpeza de casa e coisa assim. Que na verdade essa era a única casa que já tinha uma pessoa responsável por essa limpeza, que era o cara que assumia o contrato da casa e alugava pra gente, né? Então, ele era o responsável pela limpeza, a gente meio que só seguia, mas a gente também dava os pitacos lá em como fazer, o que tá meio errado aí. Lá eu tive muito atrito com o cara que dividia o banheiro comigo, porque ele assim, ele não ligava muito por estar limpo. Daí chegava a semana dele, ele fazia rapidão ali, só pra fazer e pronto, vai embora, sabe? Daí eu reclamava, tipo, nossa, as paredes do banheiro ainda tá engorduradas, você não lavou, o chão do banheiro tá grudento, tipo, sabe? Cara, reclamava assim, porque coisa que eu era muito perfeccionista, que eu acho que eu aprendi com a minha mãe mesmo isso, é, ele passava por cima, assim, tipo, vou fazer o mínimo aí, beleza. Até conversei sobre isso com ele. Nossa, era muito chato, velho. Só de lembrar que merda, tipo, um dia eu falei assim, de ver ele fazendo pra eu dar uns toques ou alguma coisa. Nossa, tipo, uma parada meio idiota que ele recusou na hora, enfim. Mas, cara, nesse lugar também aprendi demais, bastante. Depois disso, eu tinha conseguido um estágio para a Alemanha. Aí eu fui morar pra lá. Lá eu fui morar em kitnet, em um apartamento, apartamento que era para uma pessoa só. Enfim, não tenho muito o que contar de lá. Quando eu moro sozinho, eu saio pouco de casa, eu tenho pouco contato social, eu não gosto de morar sozinho. Claro, eu gosto da minha privacidade, do meu tempo para fazer as coisas, mas eu prefiro, sei lá, estar com alguém conversando, né, me divertindo, para qualquer coisa, sabe? Eu prefiro. Até tava bem deprê no final da minha estadia na Alemanha e quando voltei pra cá, eu tava meio decidido de sair do meu curso. Porque na verdade, assim, eu meio que lá tive uma visão diferente das coisas, sabe? Porque, sabe, aqui no Brasil eu sempre tive aquela coisa de. Ah, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, você tem que escolher uma coisa que te dê dinheiro. Até quando eu estava no ensino médio eu queria fazer matemática, queria dar aula, queria ser professor. Eu tinha essa vontade assim, queria ser um bom professor. Porque meu ensino médio, tipo, eu sempre estudei em escola pública. E o meu ensino médio foi ruim, assim, sabe? Eu fiz um cursinho particular e tal, e eu achava os professores muito mais fodas, e eu queria ser um professor daqueles, mas eu queria estar no ensino médio, onde faz falta, sabe? É claro que o professor não é valorizado nem financeiramente, nem pelos alunos, nem pelos pais, nem por ninguém no ensino médio. Isso é muito foda, cara. Mas, tipo, ainda assim, eu sentia falta disso quando eu era aluno, então eu queria dar isso para os alunos do ensino médio, sabe? Eu queria ser professor lá. E eu estava muito motivado com isso. Sempre fui. E na Alemanha eu vi que as pessoas. Tá, então, e quando eu fui fazer vestibular, eu não escolhi matemática, eu escolhi engenharia. Porque os meus pais falaram, tipo, não, o professor morre de fome, você tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Tipo, na verdade a minha mãe é pedagoga, só que foi sempre muito acomodada e, claro, não teve valorização financeira, né? Não teve um retorno financeiro, mas porque ela não correu atrás, sabe? Não quer dizer que professor ganha mal. Tipo, ganha mal alguns, mas se você é um cara que corre atrás, você não vai passar perrengue. Então, tipo, mas enfim, eles acabaram me mandando pra engenharia mais por questão financeira, de eu poder, sei lá, me manter depois.
de formado. Só que quando eu cheguei na Alemanha e comecei a conversar com as pessoas, eu fiz até um curso de alemão lá que eles cobravam muito que a gente conhecesse a cultura alemã. Então tinha umas tarefas assim de falar com pessoas na rua ou vizinhos, tipo, pra perguntar sobre a escola, como que era e tal. E um dia eu parei uma menina, antes da aula, eu parei uma menina no ponto de ônibus e perguntei pra ela sobre a escola, algumas perguntas que tinha no roteirinho lá. E eu perguntei pra ela qual era o sonho dela, o que ela queria ser, tipo, quando crescesse, né? Qual a profissão ela queria seguir. E ela me falou que ela queria ser, tipo, uma manager de hotel. Tipo, uma pessoa que gerencia, né, um hotel. E daí eu pensei assim, nossa, que sonho estranho, né? Não sei. Mas, assim, é que na Alemanha não existe... A desigualdade social que tem lá é muito pequena comparado aqui no Brasil, sabe? Nossa, sem comparação, tipo, qualquer pessoa que trabalhe lá vive bem. Tipo, eu conheci um amigo que ele era cozinheiro de um restaurante e o cara saía nas festas, gastava tipo horrores assim e pra ele normal, sabe? Ganhava acho que 1.500 euros e tipo, cara, vivia super bem assim, sabe? Via pra festa, torrava dinheiro mesmo. Então, assim, na Alemanha você pode ser o que você quiser de profissão. Você não vai fazer uma coisa porque te dá mais dinheiro. Você vai fazer uma coisa que te dá prazer. E eu voltei pro Brasil com esse pensamento. E eu daí tinha decidido sair da engenharia e ir pra matemática. Então, logo que eu voltei de lá, eu queria fazer vestibular, queria estudar matemática. E daí comecei a trabalhar numa empresa. Só que assim, eu comecei a estudar numa empresa, trabalhar numa empresa, só que meio período eu estudava no Senai. Era uma vaga de menor aprendiz, não, jovem aprendiz. E daí você trabalhava meio período e estudava meio período coisas da indústria, assim, da área, né, industrial. Isso serviu muito para eu ver que um diploma vale muita coisa, tipo, no Brasil, sabe? Só porque você tem um diploma, você está na frente dos outros. E realmente é isso, tipo, o professor que dava aula de raciocínio lógico pra gente no Senai, esse cara, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, sabe? Ele tinha que ensinar frações, ensinar uns negócios assim. E tipo, o pessoal era tudo de ensino médio, até porque gente rica que ponha filho em colégio particular nunca vai ter um filho trabalhando como jovem aprendiz, sabe? Então assim, os meus colegas de sala tiveram professores ruins também. A maioria nem sabia fazer fração, não sabia nada ali. E também não estava motivado para isso. Eles pensavam, pô, eu estou trabalhando na empresa, eu quero ser efetivado, eu só quero que acabe esse curso, esses 8, 9 meses, e tipo, eu seja efetivado na empresa, para continuar trabalhando. E, e assim, o professor, eu via, eu como eu queria ensinar, eu via vários pontos falhos, assim, de que o professor não motivava o aluno de maneira nenhuma a querer aprender aquilo que estava aprendendo. E daí eu pensava assim, cara, eu não tenho um diploma, mas se me pôr no lugar daquele cara, eu faço melhor do que ele. Só que, tipo, no Brasil, não é você ser bom ou ruim que vai te colocar numa vaga. É você ter um diploma ou não ter um diploma, sabe? Tipo, eu não tenho como competir com um cara, mesmo que eu seja melhor que ele. Se eu não tiver o diploma na mão, eu vou ser um bosta. Tipo, ninguém vai me enxergar, sabe? Não tenho visibilidade nenhuma. E, e isso acabou, assim, mexendo bastante comigo de novo. Eu vi que a realidade aqui era outra, não é mais o que eu esperava, não era mais o que eu pensava quando eu estava na Alemanha.
E, e acabei que eu fiz vestibular, passei em terceiro lugar em matemática, mas eu não quis ir. Eu quis ir voltar para engenharia, para conseguir o diploma aqui. Então, tipo, tá, voltei pra cá. E ainda no emprego, na empresa onde eu tava, eu via engenheiros assim, via, vamos dizer, uma oportunidade, via a atuação, a prática, a área de trabalho. E via também que os caras estavam perdidos pra caralho. Os engenheiros, onde ficam os engenheiros da empresa, eles faziam projetos, levava lá pra baixo pros caras que fazia, e daí tava cheio de problema. E esse engenheiro metido pra caralho, sabe? Porque tem um diploma só metido. E, tá nas normas do projeto, segue aí. E, tipo, achando que é melhor que os outros caras, sabe? Tipo, essa prepotência, essa arrogância eu sempre detestei, cara. E, tipo, aí tinha até um cara que dividia a sala comigo, que ele era muito gente boa. E ele é engenheiro também. E ele tinha que. Ele, como estava na área da indústria, né? Ele chegava para os outros engenheiros e conversava assim: olha, então, vocês têm, sabe, a linguagem técnica e tal, mas vocês têm que ajudar o pessoal a entender o que é que vocês estão fazendo, vocês têm que explicar e tal, vocês não estão lidando com engenheiros, é com pessoas mais simples e tal. Ou seja, falava tudo isso para acalmar os caras para conseguir alguma coisa. Era um cara que tinha muita habilidade social, assim, meio persuasiva. Mas, tipo, é isso, cara. E eu via tanta arrogância, tanta prepotência nos caras assim. E tipo, aí voltou a vontade de ter o diploma de engenheiro, mas não para ser um daqueles engenheiros arrogante, mas ser um engenheiro igual esse cara, que tá ali de boa, o salário dele é bem menor do que os outros, apesar de ter o mesmo diploma, mas tipo, um cara de boa assim, que conversa, se diverte no trabalho e sabe, de bem com a vida assim. E eu também, na verdade, assim, só por saber que eu preciso de um diploma, é só isso, porque, sei lá, é a segurança que a gente precisa no país. Um diploma vai te dar um emprego melhor, ponto. Tipo, o resto é só você saber correr atrás. E saber correr atrás, porque tem gente aí que é bem lerda, bem lenta. Mas enfim, aí eu quis voltar pra cá, pra Florianópolis. Entrei numa república que, pelas fotos, assim, eu já pensei, porra, os caras ali são bem liberais, bem vida louca, bem, sei lá. Mas era uma casa com piscina, um quarto que é R$ 650 por mês. É o preço normal em Florianópolis, na verdade até barato, né? Até barato por ser uma casa com piscina, mobiliada também. E, tipo, cara, aqui é outra experiência. Tipo, fazia tempo que eu não morava em República, né? Mas, tipo, também aprendi muita coisa. Os caras aqui são muito cabeça, assim. A gente trocou muita ideia. Eu consegui me conhecer em vários pontos, assim. De, tipo, ver, não o que eu tô fazendo de errado, mas ver quem eu sou, o que eu tô fazendo, sabe? Porque certo ou errado, não tem uma maneira de você dizer o que é certo ou errado pra mim. Tipo, qual que é a referência? É uma pessoa? Tem uma pessoa perfeita que é a referência pra todas as outras? O que que é crescimento pessoal? Tipo, você vai crescer como? O que que você precisa melhorar? Qual é o objetivo? Qual é a perfeição? Então, tipo, mas assim, eu tento me melhorar em algumas habilidades. Cada um tem sua personalidade, mas algumas coisas eu quero mudar, quero entender, quero, sabe? E muita coisa, tipo, até terminei meu namoro enquanto tava aqui e
E um dos caras, conversei bastante com um dos caras aqui, ele me ajudou a enxergar muita coisa, tipo, como que eu queria estar sempre no controle da situação, como que, sei lá, que eu era, vamos dizer, não sei, talvez frio em algumas coisas, ou várias coisas assim que eu acabei percebendo. Ou ele falou, por exemplo, me ajudou a ver o quanto eu manipulava ela. Não, não sei se essa é bem a palavra, mas tipo assim, eu queria as coisas do meu jeito. E meio que eu não dava espaço para ela pensar ou ela fazer do jeito dela. Eu sempre queria impor a minha forma. E, cara, tipo, nossa, eu percebi muita coisa assim. Também abriu minha visão assim para empregos. Comecei a fazer uns bicos, né? Trabalhar como freelancer no final de semana como garçom. Tipo, consigo tirar uma boa grana aqui. Até o pessoal já me deu ideia, já que eu sei inglês, sei um pouco de alemão, tipo, de trabalhar num cruzeiro, como garçom mesmo. E, cara, são muitas coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sabia, sabe? É muita troca de experiência aqui. Mas enfim, eu ainda estou nessa busca, crescimento pessoal, autoconhecimento e, sei lá, querer, sei lá, me ajudar, sabe? E eu espero que a minha experiência de vida também sirva de alguma forma para ajudar alguém que está na mesma situação ou que está passando por isso ou quer passar por isso ou que nunca viveu nada disso. Não sei. É, sei lá. O que eu puder ajudar, eu sempre vou fazer algo para ajudar as pessoas. Então, espero que eu atinja o objetivo.